Bom dia! Vamos continuar então com a leitura do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, por São Luís Maria Grignon de Montfort. Lembrando que nós estamos no capítulo 2, Verdades Fundamentais da Devoção à Santíssima Virgem, no artigo 3º. Devemos nos esvaziar daquilo que em nós há de mal. Ponto 78. Terceira verdade. Nossas melhores ações costumam ser manchadas e corrompidas pelo mau fundamento presente em nós. Quando se colocar água límpida e pura num recipiente que cheira mal, ou vinho num tonel cujo interior se encontra estragado por outro vinho, a água limpa e o vinho novo são deteriorados e adquirem facilmente o mau odor. De igual maneira, quando Deus coloca no recipiente de nossa alma, estragado pelo pecado original e atual, suas graças e orvalhos celestes, ou o vinho saboroso de seu amor, seus dons costumam ser estragados e manchados pelo mau fermento e mau fundamento que o pecado deixou em nós. Nossas ações, mesmo as de virtudes mais sublimes, exalam o mau odor. Portanto, é de enorme importância para adquirir a perfeição, que só se adquire pela união com Jesus Cristo, esvaziar-nos daquilo que há de mal em nós. Caso contrário, nosso Senhor, infinitamente puro e que odeia infinitamente a menor sujeira da alma, nos banirá da vista de seus olhos, e não se unirá a nós. 79. Para nos escravizar de nós mesmos, é preciso, em primeiro lugar, conhecer bem, pela luz do Espírito Santo, nosso mau fundamento, nossa incapacidade para todo bem útil à salvação, nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância a todo tempo, nossa indignidade de toda graça e nossa iniquidade em toda parte. O pecado de nosso primeiro pai nos corrompeu a todos quase por inteiro, tornando-nos inflados e azedos, como o fermento azeda, infla e corrompe a pasta na qual é posto. Os pecados atuais que cometemos, tanto mortais como veniais, por mais perdoados que sejam, aumentaram nossa concupiscência, nossa fraqueza, nossa inconstância e nossa corrupção, e deixaram maus restos em nossa alma. Nossos corpos, tão corrompidos que são chamados pelo Espírito Santo de corpos do pecado, concebidos no pecado, nutridos do pecado e capazes de tudo. Corpos sujeitos a uma infinidade de doenças, que se corrompem dia a dia, e que não engendram senão úlceras, vermes e corrupção. Nossa alma unida a nosso corpo se tornou tão carnal que foi chamada de carne. Toda carne havia corrompido seu caminho. Gênesis 6:12. Não temos como próprio senão o orgulho e a cegueira no espírito, a dureza do coração, a fraqueza e a inconstância da alma, a concupiscência das paixões, as revoltas e as doenças no corpo. Somos naturalmente mais orgulhosos que o pavão, mais presos à terra que sapos, mais repulsivos que bodes, mais vorazes que serpentes, mais gulosos que porcos, mais coléricos que tigres e mais preguiçosos que tartarugas, mais fracos que capim, mais inconstantes que cataventos. Não temos no fundo de nós a não ser vazio e pecado, e não merecemos senão a ira de Deus e o inferno eterno. Ponto 80. Depois disso, devemos nos admirar de Nosso Senhor, ter dito que aquele que quiser segui-lo deve renunciar a si mesmo e odiar sua alma, que aquele que amar sua vida a perderá, e aquele que odiar a salvará. Essa sabedoria infinita, que não dá mandamentos em razão, não nos manda odiar a nós mesmos, senão porque somos grandemente dignos de ódio. Nada é tão digno de amor quanto Deus. Nada é tão digno de ódio quanto nós. Ponto 81. Em segundo lugar, para nos esvaziar de nós mesmos, precisamos todos os dias morrer para nós mesmos, ou seja, renunciar às orações,
as operações das forças da nossa alma e dos sentidos de nosso corpo, de modo que devemos ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, sentir-nos das coisas do mundo, como se não o fizéssemos, o que Paulo define como morrer todos os dias. Quotrie morior, 1 Coríntios 15:31. Se o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer, permanece na terra e não produz fruto que seja bom. Nisi granum frumege cadens iteram mortum fruit ipsum solum manet. Jó 12:24. Se não morrermos para nós mesmos, se nossas devoções mais santas não nos levarem a essa morte necessária e fecunda, não daremos fruto que valha, e nossas devoções se tornarão inúteis. Todas as nossas injustiças serão manchadas por nosso amor próprio e nossa vontade própria, de modo que Deus terá como abominação os maiores sacrifícios e nossas melhores opções que possamos realizar. E, no momento de nossa morte, teremos as mãos vazias de virtudes e méritos, e não teremos nenhum fulgor de puro amor, que não é comunicado senão às almas cuja vida é escondida com Jesus em Deus. CL 3:2. Ponto 82. Em terceiro lugar, dentre todas as devoções à Santíssima Virgem, deve-se escolher aquela que melhor nos leva a morrer para nós mesmos, a qual se pode considerar a mais excelente e mais santificante, pois não devemos crer que tudo que reluz seja ouro, que tudo que é doce seja mel, que nem que tudo que pode ser feito com maior facilidade e praticado pelo maior número de pessoas seja o mais santificante. Tanto quanto existem segredos na natureza para operar em pouco tempo, sem despender muita energia e com facilidade, certas operações naturais, assim como também há segredos na ordem da graça para realizar em pouco tempo, com leveza e facilidade, operações sobrenaturais, tais quais esvaziar-se a si mesmo, preencher-se de Deus e tornar-se perfeito. A prática que desejo lhes revelar é um desses segredos da graça, ignorado pela maioria dos cristãos, conhecido por poucos devotos, mas praticado e saboreado por número bem menor. Para começar a revelar essa prática, eis uma quarta verdade, que dá continuidade à terceira. E essa quarta verdade é o artigo 4º. Então, por hoje é isso. Esse foi o artigo 3º, bem curtinho. Vou ler o artigo 4º também. O artigo 4º tem uma página e meia. Vamos ler o artigo 4º, então. Artigo 4º. Precisamos de um mediador junto ao próprio mediador, que é Jesus Cristo. Ponto 83. Quarta verdade. É mais perfeito porque mais humilde. Não aproximar-nos de Deus por nós mesmos, nem recorrer a um mediador. Sendo nosso íntimo, como acabo de mostrar, tão corrompido que nos apoiamos em nossos próprios trabalhos, indústrias, preparações para chegar a Deus e agradar-lhe, é certo que todas as nossas justiças serão manchadas ou de pouco peso diante de Deus, para levá-lo a unir-se a nós e nos atender, pois não foi sem razão que Deus nos deu mediadores junto à sua majestade. Ele viu nossa indignidade e incapacidade, teve piedade de nós e, para nos dar acesso à sua misericórdia, nos proveu de intercessores poderosos junto à sua grandeza, de modo que não dar importância a esses mediadores e aproximar-nos diretamente de sua santidade é faltar com respeito em relação a um Deus tão exalto e santo. É fazer menos caso desse Rei dos Reis do que faríamos de um rei ou de um príncipe da terra, do qual não gostaríamos de nos aproximar sem algum amigo que falasse por nós. Ponto 84. Nosso Senhor é nosso advogado e nosso mediador.
junto a Deus Pai. É por ele que devemos rezar com toda a Igreja, triunfante e militante. É por ele que temos acesso junto à sua divina majestade. E só devemos aparecer diante dele apoiados e revestidos por seus méritos, como o pequeno Jacó, em peles de cabrito, diante de seu pai Isaac, para receber a bênção. Ponto 85. Mas também não podemos precisar de um mediador junto ao próprio mediador. Nossa pureza é grande o bastante para nos unir diretamente a ele e por nós mesmos. Ele não é Deus em tudo igual ao Pai e, por conseguinte, o Santo dos Santos, tão digno de respeito quanto seu Pai. Por sua caridade infinita, ele se fez nosso penhor e nosso mediador junto ao seu Pai, para apaziguá-lo e lhe pagar aquilo que lhe devíamos. Isso quer dizer que lhe devemos menor respeito e temor por sua majestade e santidade. Portanto, sejamos mais ousados como São Bernardo, dizendo que temos a necessidade de um mediador junto ao próprio mediador, e que a Divina Maria é aquela que é a mais capaz de preencher esse posto de caridade. Foi por meio dela que Jesus Cristo veio até nós, e é por ela que devemos ir até ele. Se temos receio de nos dirigir diretamente a Jesus Cristo, por causa de sua grandeza infinita, ou por causa de nossa insignificância, ou por causa de nossos pecados, imploremos audazmente a ajuda e a intercessão de Maria, nossa Mãe. Ela é boa e terna. Nela não há nada que seja austero ou repulsivo, nada que seja demasiado sublime e brilhante. Ao vê-la, podemos ver nossa natureza mais pura. Ela não é o sol que, pela energia de seus raios, poderia nos ofuscar a visão, devido à nossa fraqueza. Mas ela é bela e suave como a lua, que recebe luz do sol e a equilibra para torná-la à medida de nosso alcance. Ela é tão caridosa que rejeita nenhum daqueles que pedem sua intercessão, por mais pecadores que sejam, pois, como dizem os santos, jamais se ouviu, desde quando o mundo é mundo, que ninguém que recorreu à Santíssima Virgem com confiança e perseverança tenha sido desconsiderado. Ela é tão poderosa que jamais se frustrou em seus pedidos. Cabe a ela tão somente se apresentar diante do Filho com alguma súplica, que ele logo a aceita e recebe. Ele é sempre amorosamente vencido pelas mamas e entranhas de sua tão querida mãe. Nossa, muito legal esse ponto, muito bonito. Ponto 86. Tudo foi dito por São Bernardo e São Boaventura, de modo que, segundo eles, nós temos 3 degraus a subir para chegar até Deus. O primeiro é o mais próximo de nós, e o que mais se configura na nossa capacidade. É Maria. O segundo é Jesus Cristo, e o terceiro é Deus Pai. Para chegar até Jesus, é preciso ir até Maria, que é nossa medianeira de intercessão. Para chegar até o Pai Eterno, é preciso ir até Jesus, que é nosso mediador de redenção. Ora, na devoção da qual tratarei adiante, essa é a ordem que se observa perfeitamente. E eu vou ler o artigo 5º também, porque eu achei que foi muito pouquinho. Então, artigo 5º. Para nós é muito difícil conservar as graças e os tesouros recebidos de Deus. Ponto 87. Quinta verdade. É muito difícil para nós, em razão de nossa fraqueza e fragilidade, conservar em nós as graças e os tesouros que recebemos de Deus. Primeiro, porque nós temos esse tesouro que vale mais do que o céu e a terra, em vasos frágeis. Habemus thesaurum itus in vasis fictibulus. E temos esse tesouro em vasos de barro. 2 Coríntios 4:7.
num corpo corruptível, numa alma fraca e inconstante, que um nada perturba e abate. Ponto 88. Segundo, porque os demônios, que são argutos ladrões, querem nos surpreender de improviso para nos roubar e despojar. Eles espreitam dia e noite o momento favorável para isso. Eles rondam incessantemente para nos devorar e nos levar num único momento, por um pecado, todos os méritos e graças que puderam alcançar em vários anos. A malícia, a experiência, as trapaças e a quantidade deles devem nos fazer temer infinitamente esse infortúnio, uma vez que pessoas mais plenas de graças, mais ricas em virtudes, mais cheias de experiência e mais elevadas em santidade, foram surpreendidas, roubadas e pilhadas terrivelmente. Ah, quantos credos do Líbano e quantas estrelas do firmamento se viram cair miseravelmente e perder toda a altura e claridade em pouco tempo. De onde vem essa estranha mudança? Não foi por falta de graça, não foi por falta de graça, que não falta a ninguém, mas por falta de humildade. Eles se consideraram capazes de conservar seus tesouros. Eles confiaram e se apoiaram em si mesmos. Presumiram que sua casa estivesse suficientemente segura e seus cofres suficientemente fortes para guardar o precioso tesouro da graça. E foi causa desse apoio imperceptível que eles tinham em si mesmos, embora lhes parecesse que se apoiavam unicamente sobre a graça de Deus, que o Senhor, muito justo, permitiu que fossem roubados, entregando-os a si próprios. Que pena! Se eles tivessem conhecido a devoção admirável que mostrarei em seguida, eles teriam confiado o seu tesouro a uma Virgem poderosa e fiel, que o teria guardado para eles como se lhe fosse um bem próprio, até mesmo se comprometeria a fazê-lo como um dever de justiça. Ponto 89. Terceiro, é difícil preservar na justiça, por causa da corrupção estranha do mundo. O mundo se corrompeu de tal modo que se tornou como que necessário que os corações religiosos sejam manchados por ele, se não por sua alma, ao menos por sua poeira, de modo que é uma espécie de milagre quando uma pessoa permanece firme no meio dessa torrente impetuosa, sem ser por ela levada, por meio desse mar tempestuoso, sem ser submergido, ou pilhado por piratas e corsários, no meio desse ar empesteado, sem ser infectado por ele. É a Virgem unicamente fiel, com a qual a serpente jamais teve parte, quem faz desse milagre em benefício daqueles e daquelas que a amam de um modo belo. E é isso. Terminamos o capítulo 2º. Lemos 3 artigos desse capítulo, artigos curtinhos, né? No próximo vídeo, iremos continuar com o capítulo 3º, Escolha da verdadeira devoção a Nossa Senhora. Hoje terminamos o capítulo 2º, de nome Verdades Fundamentais de Devoção à Santíssima Virgem. E é isso aí, espero que você esteja gostando. No próximo vídeo, vamos começar com o capítulo 3.